Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à audição dos peticionários da petição 169 pelo fim do abate indiscriminado de pintainhos machos em Portugal. Eu gostaria, antes de iniciar a audição propriamente dita, pôr à consideração dos senhores deputados se estão de acordo com a grelha de tempos que vou anunciar, que por lapso não foi enviada aos senhores deputados, e se estiverem de acordo, adotamos então esta grelha que eu vou então anunciar. A grelha de tempo, a entidade terá 10 minutos no início para a sua intervenção, depois o PSD terá 6 minutos, o Chega 6 minutos, o Partido Socialista 5 minutos, a Iniciativa Liberal 4 minutos, o PCP 3 minutos, o CDS-PP 3 minutos, o PAN 2 minutos e o JPP 2 minutos, e a entidade terá 10 minutos para responder a todas as intervenções dos grupos parlamentares e dos deputados únicos. Se as senhoras e os senhores deputados estiverem de acordo, adotamos então esta grelha de tempos. Pode ser? Não é obrigatório usar o tempo todo, como devem calcular, mas o máximo, até porque nós temos plenário de seguida e estamos um bocadinho condicionados, e sobretudo eu que sou da mesa tenho que estar lá a horas do início do plenário. Portanto, dar as boas-vindas aos peticionários, ao Nuno Micael Alvim Coelho da Silva, à Rita Jacobete de Albuquerque e à Joana Raquel Oliveira Machado, e há um outro que possivelmente chegará para se juntar a nós, mas como ainda não chegou, vamos dar início então à nossa audição. Eu acho que passaria de imediato, para não perdermos muito tempo, uma vez que tem uma apresentação para fazer e pode, quer dizer, tem 10 minutos, como sabem, eu passaria de imediato a palavra aos senhores peticionários. Eu penso que o senhor Nuno Micael Alvim Coelho é que irá fazer a apresentação, depois se quiser. Ok, tem a palavra então. Sim, boa tarde a todos os senhores e senhoras deputadas, obrigado por estarem presentes. Só para testar aqui rapidamente, estamos a funcionar. O que nos traz aqui, a nós, enquanto peticionários e também enquanto representantes desta organização sem fins lucrativos, não governamental, a Frente Animal, é esta causa que nos parece nobre também e que vai ao encontro que são as preocupações dos portugueses, que já o manifestaram através de vários estudos que foram feitos a nível europeu, que são uma das populações que mais preocupação mostra com o bem-estar animal, que é um tema que converge nas preocupações dos portugueses. O que nos traz cá foi uma petição assinada por mais de 9.500 pessoas, cidadãos portugueses que subscreveram esta petição, a petição pelo fim do abate indiscriminado de pintainhos machos em Portugal, na indústria pecuária, ou mais particularmente na indústria avícola. Na verdade, esta petição hoje em dia já ascende a mais de 11.000 assinaturas. E é um tema que recolhe a simpatia da opinião pública, mas também, no nosso entendimento, já mereceu também algum debate a nível parlamentar. Aliás, já não é um tema completamente estranho dos senhores deputados e deputadas, uma vez que já foram apresentados projetos ou resoluções no sentido de existir possivelmente uma legislação neste sentido. Como estava a dizer, esta petição foram recolhidas no total de 9.521 assinaturas. E foi feito todo um trabalho que nós também gostaríamos de destacar aqui, que depois podemos partilhar convosco, de revisão, de enquadramento do ponto de vista do ordenamento jurídico europeu, nacional, de casos também de outros países na União Europeia que já baniram esta prática, que acompanham as preocupações dos consumidores em toda a Europa. E nós temos todo este trabalho feito e depois podemos partilhar convosco alguns relatórios que já foram desenvolvidos neste sentido, que servem apenas de reforço complementar da bibliografia sobre o tema. Portanto, foi feita toda uma preparação. Na União Europeia estamos a falar de uma problemática que envolve mais de 300 milhões de animais por ano, em estimativa, porque os dados são pouco claros, há muita opacidade em relação à informação neste tema. A nível mundial, vários milhares de milhões. Em Portugal é difícil de estimar, mas provavelmente apontamos para centenas de milhares, se não milhões de animais também. O que choca em particular neste caso, nesta prática, tem mais que ver com o facto de que no nosso entendimento, a nossa organização e muitos portugueses,
é uma prática completamente desnecessária, supérflua e também podia ser considerada até cruel. E a única razão pela qual acontece é porque os pintainhos, quando nascem ou quando está a ser feita a eclosão e incubação do ovo, os machos, neste caso, como não têm valor económico, não vão crescer, não vão pôr ovos, são de imediato descartados. Como é que é feito o descarte? Tipicamente existem 2 métodos na União Europeia e em Portugal. Um deles é a maceração, ou o termo mais vulgar é serem triturados vivos, atirados para máquinas com lâminas. A outra é a asfixia, ou em sacos, deixados a morrer, ou via dióxido de carbono. E este é considerado o método mais humano que existe e mais rápido. E eu pergunto-vos a vocês, senhores deputados e deputadas, o que é há de humano neste método? Sobretudo quando existem já tecnologias que permitem, de fácil implementação, de baixo custo, serem implementadas nesta indústria avícola e que eliminam este problema, ou seja, isto deixa de ter que acontecer. Como eu estava a dizer, estes são os métodos utilizados atualmente. O que nós também sabemos, em termos de percepção da dor a nível científico, é que está determinado que estes embriões conseguem, provavelmente, ter as estruturas neurológicas para percepcionar ou sentir dor a partir do 7º dia de incubação e é garantido que até o 13º dia já existe essa capacidade sensorial, ou seja, estes animais já sentem dor. Quando são pequenos pintainhos já com 1 dia de vida, é certo que são animais que têm essas sensações. E o que também foi detectado em termos de problemas é que a Associação ou a Organização Europeia para a Saúde Alimentar, a EFSA, em vários relatórios que foram publicados, nomeadamente em 2019, detectou vários problemas neste tipo de método de abate, sendo os mais gritantes a questão de muitas vezes existirem máquinas sobrecarregadas ou máquinas antigas com lâminas lentas. Muitas vezes estes animais não são abatidos de forma adequada. Não existe qualquer tipo de anestesia e eu também gostava de recordar que na indústria pecuária é visto como uma prática standard existir a anestesia dos animais antes do abate. No entanto, estes animais parece que caem fora da legislação, é uma contradição completa. Para mais, há falta de transparência na informação porque a DGAV não publica dados sobre este tema, o que é uma grande omissão na nossa perspectiva. No entanto, existem soluções que a minha colega Joana Machado irá rapidamente debruçar. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde a todos os senhores deputados e senhoras deputadas. Antes de passar só aqui rapidamente para as soluções, queria só referir, a DGAV não recolhe estes dados porque não é obrigatório, ou seja, a própria legislação europeia não requer que estas vidas que são abatidas logo nas primeiras horas sejam contabilizadas. Ao contrário do que a comunidade científica e várias declarações mostram, e a comunidade científica tem concordado neste campo, que é a ciência destes animais, os pintos machos parecem não cair nesse leque de animais sencientes, tanto que a própria legislação classifica estes animais como subprodutos, não estão incluídos no atordoamento que é obrigatório para todos os restantes animais e acabam por ser vistos e colocados na mesma categoria que conchas, sangue, placenta, tudo o que for restos da indústria que não é aproveitado para o consumidor final, são subprodutos, e estes animais que nascem já com um sistema nervoso central e com a capacidade de sentir, não estão incluídos então nessa classe de animais sencientes, mas sim como subprodutos. Entretanto, sim, há soluções, e são soluções que vão ao encontro do que a comunidade europeia e a maior parte dos valores atuais dos consumidores europeus têm exigido, e a que nós trazemos muito brevemente aqui para abordar é a sexagem em ovo. A sexagem em ovo vai permitir então a destruição do ovo quando este é identificado como do sexo masculino. Isto permite não só evitar o sofrimento de milhões de animais, mas também que a própria empresa tenha uma produção mais sustentável
seguindo um critério de que as próprias empresas estão a incubar durante 21 dias animais que depois vão para o lixo, não têm valor económico. E isto também reduzia esses recursos e essa energia que as empresas estão a gastar. As soluções que já se encontram no mercado a nível europeu, nós trouxemos aqui alguns exemplos, não muito detalhados, mas só para trazer aqui para cima da mesa exemplos rápidos. As primeiras que estão ali mencionadas são as que detectam o sexo entre o 8º e o 9º dia, que são, digamos, as mais recomendadas porque detectam mais cedo, evitando que o animal já seja eliminado quando já é consciente e tem o seu sistema nervoso já a desenvolver. Já estão a ser implementadas estas tecnologias em países europeus que já baniram esta prática, como Itália, Alemanha e França. Obrigada. Aqui também dá para ver rapidamente como este tipo de tecnologia está a entrar no mercado europeu, sendo que 20%, em 2024, 20% das galinhas poedeiras já tinham sido submetidas a este processo. Só trazer aqui muito rapidamente estes aspectos. Lá está, novamente, o Eurobarómetro mostra que a população portuguesa também já considera esta prática inaceitável e já não vai de encontro aos valores dos consumidores e que, inclusive, numa reunião em 2022 do Conselho da Agricultura e das Pescas, Portugal manifestou também apoio a que esta medida fosse implementada. Estas são algumas das recomendações políticas da Frente Animal, não só o fim do abate e a implementação da tecnologia da sexagem em ovo, mas também a proibição da exportação para que não sejam criados aqui algum tipo de exclusões à legislação. Obrigada. Muito obrigada pela apresentação. Passamos agora então às intervenções dos grupos parlamentares e dos deputados únicos. Eu dou de imediato a palavra à senhora deputada Sónia dos Reis, do grupo parlamentar do PSD. Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento os senhores deputados presentes e cumprimento também, em nome do grupo parlamentar do PSD, o Dr. Nuno Micael da Silva, a doutora Rita de Albuquerque, a doutora Joana Machado e também o Dr. Diogo Martins. Sejam bem-vindos. Portanto, o grupo parlamentar tem aqui algumas questões. Este não é um tema novo. Eu própria já fui relatora de uma proposta deste âmbito na anterior legislatura e, portanto, tenho aqui três questões que vão um pouco além da vossa apresentação, que obviamente agradecemos. E é o seguinte, queríamos saber se a vossa associação, a Associação Frente Animal, fez um cálculo do investimento por produtores e se foi acautelada a possibilidade de, perante esse investimento por produtor, esse custo se poder vir a ser imputado ao preço final do valor, portanto, do quilograma de carne de frango, tendo em conta que é uma das proteínas mais valorizadas pelos portugueses e que integram com grande frequência o cabaz alimentar. Também gostaria de saber se, numa ótica de mercado, na vossa opinião, o consumidor poderia, caso esta prática começasse a ser, seguida, ou houvesse mais sensibilidade por parte dos produtores, se o consumidor ainda assim poderia optar pelas empresas que não têm estas práticas, tendo em conta o custo, cá está, do quilograma de carne. Muito obrigada. Obrigada, senhora deputada. Passo a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Pedro Frazão, por favor. Muito obrigado, senhora deputada relatora, senhores deputados. Dou as boas-vindas aos senhores representantes da Frente Animal e quero dizer-vos que não é a primeira vez que nos encontramos. O Grupo Parlamentar do Chega já vos recebeu aqui neste Parlamento exatamente sobre este assunto, tendo em vista a concretização desta vossa petição, na qual nós reconhecemos mérito. E por termos reconhecido mérito, logo, desde 2023, penso eu, em 2024, peço desculpa, quando saiu uma grande reportagem na Prova dos Factos da RTP,
que também, devido ao vosso trabalho, foi visitar a realidade portuguesa nas empresas avícolas. Logo aí ficámos despertos para este tema e resolvemos também inquirir o setor, porque acreditamos que devemos ouvir todas as partes. Obviamente que percebemos que da parte dos cidadãos e da comunicação social existia um grande interesse digamos que na correção desta situação nacional que estava um pouco atrasada à realidade europeia, mas fomos também ouvir o setor e, portanto, pedimos a opinião da FEPASA, que é a Federação Portuguesa das Associações Avícolas. Da parte da FEPASA recebemos também com muito agrado uma posição bastante temperada, dizendo que também era o objetivo da própria FEPASA e dos seus associados fazer esta renovação tecnológica e esta modernização e que, aliás, informavam-nos que na grande maioria das explorações em Portugal já não era utilizado este método da trituração, mas sim utilizado o método do dióxido de carbono, que é um método totalmente indolor, porque as pequenas aves são então emergidas dentro de um espaço que fica com dióxido de carbono e, portanto, como que adormecem, procedendo depois à asfixia do oxigênio. É claro que, vendo a motivação da Frente Animal, vendo a importância que os cidadãos davam a este tema através da comunicação social e ouvindo o setor, nós digamos que cristalizámos o nosso julgamento e iniciámos uma iniciativa legislativa, da qual bem conhecem, que foi a iniciativa 639/16/1, portanto, da última legislatura, que recomendava ao Governo os seguintes pontos. Primeiro, que determinasse a aplicação para um período de transição, portanto, obviamente com apoios do Governo, para que houvesse uma necessária adaptação das empresas e dos operadores económicos, como aconteceu, aliás, noutros países, até a uma data prevista em que fosse proibido definitivamente a ocisão dos pintos através deste método um pouco mais bárbaro e primitivo. Depois que permitisse a continuação desta ocisão de pintainhos, mas através, ou da dessensibilização, peço desculpa, mas através apenas da utilização do dióxido de carbono, uma vez que é um método indolor que já estava implementado em Portugal em alguns operadores. O ponto 3 pedia que fosse implementado um estudo liderado pelo Governo, através de alguma instituição académica universitária, para retratar a situação nacional nesta matéria, para que se pudesse então desenvolver um contributo para se dar ainda um salto mais em frente na tecnologia e implementar exatamente a sexagem in novo, de facto, para garantirmos que perto dos 100% dos machitos não nascessem, deixando então de ser necessário qualquer tipo de abate ou qualquer outro método. E, por último, pedíamos também que, sem prejuízo destas técnicas complementares, que estão também a ser estudadas e implementadas noutros países, que o Governo deveria facilitar o desenvolvimento através de investigação científica para garantirmos o imprescindível bem-estar animal. Malogradamente, este projeto de resolução 639 caducou com a dissolução da Assembleia da República. No entanto, estamos obviamente disponíveis, eu enquanto coordenador desta comissão e todos os 4 deputados que me acompanham aqui nesta petição, estamos disponíveis para novamente darmos entrada neste nosso projeto de resolução e, portanto, a minha pergunta seria no sentido de se leram, eu sei que sim, que leram o nosso projeto de resolução e que contributos, como é que avaliam esta nossa iniciativa legislativa e se, à data de hoje, uma vez que já avançámos mais alguns meses, se têm mais alguns contributos que possamos incluir para darmos novamente entrada desta nossa iniciativa legislativa. E, mais uma vez, agradeço toda a vossa participação cívica, a vossa motivação e todo o tempo que despenderam na luta por esta causa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Peticionários. Muito obrigado por se terem prestado a submeter esta petição aqui à Assembleia da República e por estarem aqui hoje. Da nossa parte, e confesso que quando tive conhecimento desta prática, não sei se estive muito longe de me sentir horrorizado, porque é de facto uma prática grotesca que nos deve impelir a todos a fazermos algo quanto a isso.
Do que estivemos a investigar, e aliás já foi confirmado também em intervenções anteriores, já existe tecnologia que permite precisamente, após a fecundação do ovo, no momento da sexagem, fazer essa separação, evitando esta prática grotesca de andar a triturar animais vivos, enfim, tal como acontece hoje em dia, ou ainda que seja também por efeito de asfixia, enfim, ao diabo escolha, ambas as práticas são grotescas. E, portanto, da nossa parte, da parte da iniciativa liberal, tendo em conta que existe tecnologia que, enfim, não põe em causa a atividade pecuária, porque, no fundo, tem uma finalidade importante para todos nós, alimenta-nos, é fundamental. Creio que justifica uma discussão e, da nossa parte, nós iremos, mais do que acompanhar, iremos até apresentar esforços nesse sentido, de se introduzir aqui a regulação para o uso desta tecnologia. Eu creio que já é utilizada, por exemplo, na Alemanha, confirmem-me se estiver errado, mas eu creio que já é utilizada na Alemanha, precisamente para permitir a sexagem e evitar estes cenários grotescos. E, como tal, nós iremos apresentar uma iniciativa e estaremos certamente abertos à discussão conjunta com outros partidos para que seja aqui introduzida uma regulação que venha a dar um equilíbrio entre enfim, o bem-estar animal, o humanismo que se exige de todos nós e essa convivência entre os animais e a nossa sociedade humana. Portanto, da nossa parte, tudo faremos para que isto rapidamente possa acabar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os representantes da Frente Animal. Tendo um pouco de menos tempo dos grupos parlamentares, vou procurar sucintamente também, mais do que fazer perguntas, até porque acompanhámos quer as reportagens, quer o trabalho que a Frente Animal tem feito na sensibilização pelo fim da maceração ou outros métodos de ocisão que possam também consistir em práticas cruéis contra estes animais. O PAN, na legislatura passada, apresentou uma iniciativa legislativa, um projeto de lei, portanto, que alterávamos diretamente a lei e não nos limitávamos a recomendar ao Governo essa alteração. Infelizmente, com a dissolução do Parlamento e apesar de já termos na altura um largo consenso reunido entre os vários grupos parlamentares para aprovarem a iniciativa, já não foi possível concluir este processo legislativo. O PAN tem já nova iniciativa pronta, estávamos só a aguardar também esta audição para submeter a mesma, tendo em conta também aquilo que tem sido a evolução das vossas reuniões e também a informação que hoje certamente nos iriam aqui trazer, para precisamente percebermos não só se o projeto de lei que demos entrada na legislatura passada se mantinha a sua atualidade, sobretudo em termos de tecnologia, porque, no nosso entender, a detecção e a distinção da sexagem em novo é o que faz mais sentido do que qualquer outra metodologia, mesmo que com o CO2, tendo em conta que, economicamente, se existe um custo, que esse custo seja empregue pelos empresários na identificação em novo e não após o nascimento destes animais. Por fim, não, ainda tenho aqui uns segundos, peço desculpa, isto é o hábito, só tenho um minuto para falar. Neste caso em concreto, achamos que esta iniciativa deve vir acompanhada, sim, de algo que também vamos apresentar no Orçamento de Estado, que é canalizar verbas para ajudar a adaptar as infraestruturas dos produtores para que, efetivamente, verbas como, por exemplo, da PEPAC, não faz sentido que os financiamentos que recebem anualmente, e também gostaríamos de perguntar se dos exemplos que têm dos outros países também houve este tipo de apoio. Nós vamos em breve discutir o Orçamento do Estado e parece-nos que é perfeitamente compaginável a aprovação por parte desta Assembleia da República de um decreto que proíbe este tipo de práticas e, simultaneamente, no Orçamento de Estado, de verba que ajude economicamente os produtores, então, a implementarem, a fazerem esta transição para este sistema mais ético, que não nos envergonhe, porque, como disse aqui ainda há pouco o Sr. Deputado, de facto, ver as imagens deve-nos deixar não só horrorizados, mas, acima de tudo, compelir para dar entrada a estas iniciativas legislativas. E, mais uma vez, muito obrigada pelo vosso trabalho, incluindo também na denúncia da Luz e Aves. Sei que enfrentaram uma ação judicial e agradeço-vos também por esse trabalho e por essa coragem. Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Passo a palavra ao Sr. Deputado do JPP, Deputado Filipe Sousa. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento os peticionários que colocaram aqui um problema que, muito sinceramente, eu desconhecia. Tive há 2 semanas, a semana passada, a inteirar sobre o problema e confesso que fiquei um tanto quanto pasmado com a brutalidade
do assunto que aqui está em discussão. Da nossa parte, portanto, irei acompanhar as diferentes iniciativas dos diferentes partidos, porque isto é uma causa que seguramente vai ao encontro de todos nós, da nossa sensibilidade animal. Irei, em sede de comissão e de discussão, certamente dar um contributo, tendo em conta esta triste realidade que, infelizmente, afeta o nosso país. E se existem soluções, portanto, por que não adotá-las? Portanto, e daí que agradeço muito a vossa persistência, porque isto não é um assunto novo, e é o vosso trabalho que muitas das vezes toca-nos na consciência. No meu caso, e como sempre defendi a causa animal, e tenho uma apetência muito grande por essa causa, deixou-me um tanto quanto desiludido comigo próprio, porque não ter tido conhecimento mais cedo desta brutalidade. Isto é um facto. Posso até confidenciar convosco, fui um staff de apoio que, a quando de termos conhecimento deste problema, e nas reuniões que também nos sensibilizaram para a brutalidade que é vivida no assunto que estamos aqui a discutir. Deixo os meus sinceros parabéns, porque a mim despertou-me a consciência e seguramente irei associar a todos os diferentes pontos de vista que irão ser defendidos pelos diferentes partidos aqui na Assembleia da República. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Filipe Sousa. Eu vou também, muito rapidamente, usar da palavra, enquanto relatora, fui designada relatora da vossa petição, mas também sou membro do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, como vocês já tiveram a oportunidade de vos aperceber, há aqui um grande consenso à volta desta enorme crueldade que existe nesta metodologia de eliminar os machitos desta forma. Portanto, há também que termos em conta, e do ponto de vista do Partido Socialista, nós também estamos chocados. Eu, por acaso, já fui avicultora e já, mais ou menos, há muitos anos, mas conheço esse método, no Pinto do Dia também, há muitos anos, quando havia um excesso de produção, também o método era exatamente o mesmo, mas já lá vão 40 anos atrás. Portanto, hoje não se justifica que estes métodos ainda estejam no sistema. Mas, de qualquer das formas, temos de ter sempre um equilíbrio entre a economia, entre o setor produtivo e a frente animal e os defensores do bem-estar animal. O Partido Socialista é sensível, foi muito bom vocês terem cá vindo, trouxeram a realidade mais presente e, da nossa parte, eu, enquanto relatora, irei pedir também informações a várias entidades sobre esta matéria e, enquanto membro do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, iremos, com certeza, acompanhar no sentido de haver algum equilíbrio, até porque a FEPASA também mostrou uma abertura grande em alterar a metodologia do abate destes pintainhos. Portanto, acho que estão reunidas as condições para podermos fazer todos um trabalho em prol da defesa destas criaturas que não têm culpa nenhuma de vir ao mundo e de ser eliminadas desta forma, que é cruel. Que ficamos todos horrorizados com este sistema e, portanto, enquanto membro do Partido Socialista, dizer que iremos acompanhar no sentido de estar atentos e penso que vamos ao encontro daquilo que aqui foi o consenso de todas as bancadas e mesmo dos senhores deputados únicos nesta audição. Da nossa parte, agradecer-vos também, quero o vosso trabalho para apresentar esta petição e alertar para este problema, este assunto, que, como disse o Sr. Deputado Filipe Sousa, muitas vezes não nos chega, está, entre aspas, escondido. O vosso trabalho, a vossa persistência e não só o trabalho, mas a sensibilidade para o assunto. Portanto, em nome do grupo do PS, agradecer-vos muito a vossa vinda, o vosso trabalho e a vossa sensibilidade. E eu fico por aqui e daria agora a palavra, vocês têm 10 minutos, 10 minutos, para poder dar uma resposta geral, individual, como entenderem, e dou a palavra, então, à senhora
Ok, tem a palavra então. Obrigada por todas as declarações. Eu queria começar, se calhar, por mencionar aqui a questão do custo, e se nós tivermos essa oportunidade de enviar posteriormente mais documentos acerca disto, porque nós já estamos a estudar e a pesquisar o assunto há algum tempo, mas está sempre em mudança e a última vez que nós verificamos qual seria o custo mesmo para o consumidor, os estudos diriam que seria 1 cêntimo por ovo. É possível que já esteja um bocadinho alterado, mas como nós também temos proximidade com organizações de outros países onde esta medida já está a ser implementada, nós podemos também reunir o parecer deles e quanto é que está a ser esse custo para com o consumidor ou o produtor. As nossas propostas também vão muito ao encontro dos apoios que os próprios agricultores podem receber, sejam da União Europeia, sejam aqui mais a nível nacional, para estarem mais direcionadas também para esta adaptação a esta mudança que, no fundo, nós acreditamos que é inevitável, porque já está a ser um bocadinho alastrada a nível europeu, mas não querendo dar aqui um valor certo, pediria então para enviarmos mais essa informação um bocadinho mais tarde para recolher esse parecer. Mais alguém quer usar a palavra? Sim, e só, ainda sobre este assunto dos custos, só ia acrescentar, para além do que a minha colega disse, há empresas como a Urban que atuam no mercado europeu que mencionaram que o que acontece muitas vezes é que é possível a maquinaria e a tecnologia ser cedidas às empresas num modelo quase de leasing, ou seja, eles disponibilizam a tecnologia e depois pode ser feito um contrato para pagamento ao longo do tempo, ou seja, não tem que haver logo um investimento enorme de imediato. Pelo menos foi o que ficou esclarecido em trocas de e-mails com a própria empresa, que nós tivemos esse contato com as várias empresas que fornecem as soluções tecnológicas. E também acrescer que, pronto, realmente, como a minha colega disse, isto também pode ser trabalhado com um período de transição, uma moratória e também, obviamente, apoios aos agricultores, que, no nosso parecer, fazem todo sentido, são sensíveis como medida. Isto só a questão de custos, também mencionou o preço reflexo na carne de frango, mas eu não tenho a certeza se isso... Sim. Se calhar posso explicar. Exato, sim, aplica-se à questão do ovo, não há indústria do frango. Não sei se tens algum outro esclarecimento que queiras fazer, senão eu tenho aqui outras notas. Eu vou indo aqui por ordem também, o senhor deputado Pedro Frazal do Chega mencionou que havia aqui um parecer favorável, pelo menos moderado, da FEPASA. E eu acrescento que também a ANAP, que é a Associação Portuguesa de Produtores de Ovos, também em 2024, deu um parecer semelhante, neutro, digamos que não só opôs a que existisse, mas que mencionou mais uma vez que seria importante haver estes apoios, mas que disse que era possível, é viável existir esta transição. Claro, e nós acompanhamos essa preocupação e achamos que realmente tem que haver esse diálogo e nossa parte temos feito o diálogo com estas empresas. Nem todas nos respondem, mas temos tentado fazer o diálogo. Também eu acompanhei e li o projeto de resolução do Chega e as minhas colegas também podem dizer algo, mas eu entendo que o sentido aqui da vossa legislação vai mais no sentido de possivelmente eliminar-se o abate por via de maceração ou trituração e não a asfixia. Entendemos, realmente a trituração, a maceração é aquela que é mais, digamos, evidentemente cruel ou desnecessária e obsoleta, ainda que a EFSA, por exemplo, a Autoridade da Segurança Alimentar Europeia, chama para a atenção que existem preocupações em ambos os casos e também há a questão de que já existe tecnologia disponível para realmente nem sequer temos que abater animais desnecessariamente, exato, o fim. Claro, seria bom que isso fosse previsto num projeto... Sim, peço desculpa. E eu também deixei de desenvolver. E também dizer que nesse aspecto também, para além de existir a tecnologia,
que, como a minha colega referiu, já tem uma penetração no mercado europeu bastante elevada, 20%. Estas empresas com as quais dialogamos dizem que é possível introduzir essa tecnologia em Portugal e evita-se também o que estamos a falar de um desperdício. É um desperdício e é desnecessário haver este debate dos pindinhos machos, que na nossa ótica também não faz sentido nenhum equiparar apenas ou a sangue ou a pele, como a legislação neste momento faz. Estamos a falar de animais, outra coisa não tem nada a ver. Mas acompanhamos e achamos pertinente. Também sobre, deixa só ver aqui uma nota sobre o senhor deputado Mário Lopes, creio eu, e ele, já não está cá, também só fica registado que mencionou que havia que seria a favor, vários países já estão a implementar esta tecnologia, na verdade não é só a Alemanha, como referiu, também há países como a França, a Suíça, a Itália, que já fizeram a proibição desta prática, nem que seja parcial, pelo menos da trituração, e que já estão a implementar estes métodos, e indo também ao encontro do que foi a questão da deputada Inês Sousa Real do PAN, os apoios nos diferentes países realmente foram díspares. Nem todos os países deram apoios públicos, como é o caso da Alemanha, tanto quanto eu sei, não deu. O que foi é que houve um reflexo depois no preço final do ovo para o consumidor, mas como os cálculos indicaram que foi na ordem de 1 cêntimo, 1 a 2 cêntimos no máximo. No entanto, há países que o fizeram, como França. A França, pelo menos, aprovou fundos públicos para apoio aos agricultores, na nossa perspectiva também com algum mérito. Isso é uma questão a avaliar para que haja uma negociação com a indústria avícola, que no nosso entendimento tem que haver. Eu penso que do meu lado eram as minhas notas todas, talvez queiras referir alguma coisa, Joana. Sim, eu só queria apenas concluir e ir também ao encontro do que estavas a dizer. França foi esse o método que acabou por usar. Queria também, se calhar, fazer aqui uma comparação que pode ajudar, que é a questão também dos ovos, das poedeiras em gaiola, que há uns anos atrás também houve esta questão de como é que o mercado vai reagir se tirarmos as galinhas de gaiola, o ovo vai ser mais caro ou não vai ser mais caro, e hoje temos supermercados, como é o caso do Lidl, por exemplo, que não vende um ovo sequer vindo de gaiolas e vende ovos certamente. Depois o próprio mercado acaba por se regularizar. Sim, sim. Antes de passar também para os outros dois colegas que quiserem só mencionar algo, dizer que também que foi referida aqui a questão também de ter sido apurado numa reportagem da RTP, saiu em 2023, dos aviários portugueses, também na qual nós colaboramos como organização, que pelo menos algumas empresas já utilizariam predominantemente o método da asfixia. No entanto, o que nós apurámos na altura, quando foi feito este inquérito pela parte da RTP, que pelo menos uma das grandes incubadoras de ovos, existem 2 grandes grupos em Portugal pelo menos, a HN Peninsular e a Pinto Bar, que utiliza este método de abate por via de trituração dos animais. E estamos a falar já de uma empresa que tem uma grande percentagem no mercado. Portanto, daí a nossa preocupação, que realmente é real, como alguém, foi a senhora deputada Carla, desculpa, não, Joana, peço desculpa. Aqui com o ruído todo de fundo também é difícil de ouvir, do PS, que eu penso que está na altura de acompanharmos esta evolução ética. Realmente já não há assim desculpa para continuar a existir este método de abate, que na nossa perspectiva é bárbaro. Sim, certamente. E passo para os meus colegas, e antes só para terminar também dizer que nós temos aqui várias cópias de alguns relatórios que nós elaboramos com base na nossa pesquisa e enquadramento da proposta que temos aqui, que podemos deixar convosco se tiverem interesse em ficar com uma cópia, ou podemos fazer chegar via e-mail. Obrigada, Nuno.
Com certeza. Boa tarde, Rita Jacobetti. Queria só fazer um pequeno acrescento ao que os meus colegas já disseram, ou um reforço de que, como a senhora deputada Joana Lima dizia, isto é uma indústria antiquíssima e estas práticas são muito antigas. Aqui a verdadeira inovação é que estas tecnologias são extremamente recentes, estamos a falar de 5 anos, ao tempo a que estas novas tecnologias da sexagem em novo estão disponíveis. Portanto, o avanço tem sido rapidíssimo e daí o facto de nós estarmos com esta urgência também, digamos, de apanhar o barco, porque os outros países estão-se a adaptar e a nossa indústria tem também que se manter competitiva e mesmo que possa haver até algum custo inicial refletido no ovo, estamos a falar de um curtíssimo espaço de tempo até isto serem práticas internacionais e Portugal, os produtores portugueses não ficarem para trás nisso. Portanto, em 5 anos estamos a falar de ir de 0 até 20%, 20% são os dados de 2024, 2025 já se fala em 28% do uso desta nova tecnologia, portanto isto é uma velocidade alucinante e nós só queremos fazer Portugal também andar ao mesmo ritmo que os restantes países da União Europeia. Muito obrigada. Bem, tem quanto tempo? Ok. Bem, em primeiro lugar peço desculpa pelo atraso, mas efetivamente não tinha conhecimento que havia esta manifestação e eu vim de transportes públicos. Pronto. Relativamente aqui ao que foi dito, existe claramente um consenso entre os grupos parlamentares, o que nos agrada naturalmente, e relativamente ao que o grupo parlamentar do Chega referiu. Se tínhamos lido efetivamente os projetos, pronto, tanto do PAN como do Chega, lemos, efetivamente, não nos revemos no sentido em que a morte destes animais por dióxido de carbono seja uma solução, independentemente de ser indolor ou não deixa de ser cruel e, portanto, no nosso entendimento, o ideal seria que uma iniciativa legislativa tivesse em consideração uma alteração já à lei existente, designadamente o diploma da OCISão do debate. É isso. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada pelos vossos contributos. Foi um gosto ter-vos cá. Eu quero... Qual é... Sr. Deputado, qual é a intenção? Queria só muito rapidamente uma interpelação à mesa, se desse licença, só para sublinhar que, como os próprios peticionários disseram, que a própria destruição do ovo implica alguma dor, porque, como disseram muito bem, durante a incubação... Obrigada, já todos percebemos. Durante a incubação ao 7º dia, já existe dor. E com o dióxido de carbono não existe dor absolutamente nenhuma, porque o animal adormece. Sr. Deputado, acho que devia respeitar a mesa. Sr. Deputado, eu peço desculpa, mas o Sr. Deputado tem que respeitar a mesa. Quando lhe tira a palavra, o Sr. Deputado cala-se, não continua a falar. Eu respeitei a mesa. Dei-lhe tolerância, não, já não devia ter dado a palavra, mas usou a palavra. A partir do momento que eu disse, chega, o Sr. Deputado... Chega. Já só o nome disto tudo. A senhora deputada relatora também usou da nossa tolerância porque fez uma intervenção política no lugar da relatora e também teve a nossa tolerância. Muito obrigada, Srs. Deputados, muito obrigada à Frente Animal e a todos aqui presentes. Foi um gosto cá ter-vos. Dou por encerrada, então, esta audição. Muito obrigada.